Olá, muito boa noite. Você está participando do mini curso Meu Currículo Nota 10. Nesse mini curso eu vou te ensinar como é que pessoas comuns podem elevar a nota do seu currículo e conseguir a tão sonhada aprovação no mestrado e no doutorado também. Lembrando que você pode deixar todas as suas dúvidas aqui no chat e alguém da minha equipe vai estar lhe respondendo, tá certo? Vamos com tudo que foguete não tem ré. Quando a gente fala de currículo para seleção de mestrado e doutorado, precisamos entender que tem coisas parecidas na seleção de mestrado e de doutorado e tem coisas diferentes. Islane, o que é que tem de parecido no currículo para mestrandos e doutorandos, futuros mestrandos e doutorandos? É que todos vocês vão ter um barema e nesse barema a gente vai ter pontuações para cada uma das atividades que você for fazer. E a gente vai falar ao longo desse mini curso das muitas atividades que tanto servem para o mestrado quanto o doutorado. Um exemplo disso é ir para congressos científicos. A particularidade, a diferença para a galera que vai fazer doutorado é que essa galera já tem que ter artigo publicado. Esse é um pré-requisito para você ir do mestrado para o doutorado ou da graduação para o doutorado, certo? Com isso aqui muito bem definido, agora nós vamos começar a abordar todos os temas comuns e você já recebeu o cronograma deste mini curso no e-mail. Então nós teremos aí 3 semanas incríveis de aulas para te ajudar a vencer o seu currículo e vencer a si mesmo para ter um currículo muito produtivo e um currículo que ele pode competir, um currículo competitivo. O fato é que para você passar na seleção do mestrado, até com nota 0 no currículo, você pode passar em teoria, porque essa etapa é chamada de etapa classificatória em alguns processos seletivos, certo? Uma etapa classificatória significa que não tem nota mínima para você tirar naquela etapa. Aquela etapa é só para determinar quem vai ficar nas primeiras posições entre os classificados. Exemplo, se você tira nota 7 na defesa do pré-projeto, 7 no pré-projeto, e você tem um concorrente que também tirou 7 no projeto e 7 na defesa do pré-projeto, ambos até o momento estão com média 7. Mas como é que eu vou desempatar o primeiro e o segundo lugar? Pela nota do currículo. Então a nota do currículo... mas aí se eu passar em último lugar também tá bom. A questão é a seguinte. Pode ser que você esteja competindo com essa pessoa entre o último lugar do processo seletivo. E se ambos tiraram 7, quem tiver 1/10 sequer a mais no currículo vai passar no processo seletivo. Já aconteceu um caso aqui de uma aluna tirar 9,5 no seu pré-projeto e na defesa e por conta de não ter um artigo publicado não passou na seleção de mestrado. E isso é bem preocupante, por quê? Porque neste período, pandemia e pós-pandemia, os processos seletivos estão tirando a etapa de prova de idiomas e deixando essa etapa para depois que o candidato passar no processo seletivo ou até tirando completamente. E também estão tirando a etapa de prova específica. Eu nunca vi muita lógica em se colocar uma etapa de prova específica, visto que prova escrita não mede conhecimento de aluno, né? E no mestrado e no doutorado, normalmente a gente não faz prova, primeira questão, o que é tal coisa? Você vai lá e anota. Não. Dentro do mestrado e doutorado, a sua nota é dada pelas apresentações que você faz
e é dada também pelos artigos que você publica. Então, é assim que você ganha nota. Então, eu acho desnecessária essa etapa. E como muitas pessoas que tinham um currículo alto, elas estão sendo, não estão, na verdade, elas não estão sendo reprovadas nem na etapa de idiomas e nem na etapa de prova específica, isso significa o seguinte: essas pessoas estão indo com o seu currículo para as últimas etapas. E aí o que é que acontece? As pessoas com o currículo cada vez mais competitivos estão chegando no final do processo seletivo. E isso é preocupante, porque antes uma pessoa que passava com currículo nota 0, agora com currículo 7,5 não está passando. Por isso a necessidade desse mini curso. Aqui eu vou te ajudar a entender, a vislumbrar possibilidades para aumentar a nota do seu currículo. Lembrando que você pode deixar a sua perguntinha aqui a qualquer momento e alguém da minha equipe vai te responder. E também todas as informações sobre o certificado do minicurso já foi parar no seu e-mail. Então dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha no spam, na lixeira. Se não chegou, entre em contato conosco através do nosso Instagram ou do WhatsApp, que a gente se comunica, e nós vamos te dar mais informações, tá bom? Então vamos lá. A aula de hoje, ela vai abordar um tema muito específico, que é monitoria científica. Para você ser monitor de disciplina, você precisa estar necessariamente na graduação. E a monitoria, o que é? Em que consiste, né? Monitoria é você estar ajudando um professor na sala de aula. Exemplo, eu fui monitora de anatomia humana. Então, quando tinha aula de anatomia humana, eu preparava as peças, se fosse aula prática. Eu estudava muita disciplina. Tinha um horário, um cronograma para cada monitor, éramos 10 monitores. Então, tinha um horário, lá na segunda ficavam 2, 3 monitores. O dia inteiro, manhã, tarde e noite, porque na faculdade onde eu estudava, tinha a disciplina de anatomia humana no horário de nutrição, que era de manhã, enfermagem à tarde, ciências biológicas à noite. Então, eu estudava à noite. Na época, eu fazia ciências biológicas e acabei me formando. Fiz o vestibular interno, troquei para biomedicina e me formei em biomedicina no final. Mas eu estudava à noite. Logo, os meus horários de monitoria, eles deveriam ser ou tarde ou manhã. Então, tinham 2 dias à tarde, 1 dia pela manhã. E eu ficava lá disponível para o que o professor precisasse. Ah, vou dar uma aula teórica. Aí a gente ajudava eles a fazer chamada, ajudava eles a entregar cópia, né? Ficava lá ouvindo, reouvindo, né, todas as aulas, reassistindo todas as aulas. E também tinha dias em que nós ficávamos lá disponíveis para os alunos chegar. Ah, eu quero tal peça, eu quero um coração para estudar. A gente entregava o coração de plástico, entregava o coração humano e aí a gente dizia, olha, isso aqui é a veia cava superior, veia cava inferior, aqui é a artéria, tal. E a gente ia explicando, aqui é o ápice do coração, a base do coração, e mostrava aquela relação anatômica. Então, a monitoria em si vai ajudar os professores na prova prática, nas aulas práticas, nas aulas teóricas, e dá ali a assistência aos alunos. Como é que você pode se tornar monitor de uma disciplina? Primeiro, estar na graduação. E se você não está na graduação, já terminei, Islane. Não se desespere que eu vou lhe ajudar. E aí você precisa estar na graduação. Normalmente os professores no final do ano letivo ou no meio do ano letivo, dependendo da periodicidade dessa disciplina ofertada aos alunos, então vai ter um processo seletivo. Então, pré-requisito, ter cursado tal disciplina e ter tirado no mínimo média 7 para passar, para tentar a seleção, né? E aí um processo seletivo com os alunos que desejam ser monitores. Ok.
Essa pontuação, ela é uma pontuação que normalmente nos processos seletivos ela varia de meio ponto para cada semestre ou 1 ponto por semestre. Então, no processo seletivo que eu fiz, onde eu terminei o mestrado na pós-neuro, era 1 ponto por semestre, se eu não me engano. Outro processo seletivo que eu tentei era meio ponto por semestre no doutorado. Então, isso vai variar de edital para edital, mas normalmente naquele edital, todos os anos vai se repetir, naquele edital não, naquele programa de pós-graduação, todos os anos vai se repetir os mesmos critérios do barema. Barema é a tabela de pontuação do edital. Então, para você se tornar monitor, você tem que estar até o penúltimo semestre da sua graduação. E quem já terminou a graduação não pode, de jeito algum, não pode tentar gaguejei aqui. Não pode tentar a monitoria de disciplina, porque você tem que ter aí no mínimo 6 meses a 1 ano para dar aquela assistência, dar continuidade à sua mentoria. Uma pessoa que entra na mentoria, normalmente, ela vai ganhar bolsa se passar nos primeiros lugares. Também tem aquelas as monitorias que tem bolsa para todo mundo. Então, quando eu fiz monitoria de anatomia humana no meu ano, haviam 10 bolsas da FACEP. Então, 10 vagas, 10 bolsas. E é importante você sempre lutar pelo primeiro lugar por 2 questões. Se tiver bolsa só para os primeiros lugares, os primeiros vão ganhar bolsa, né? Tem gente que vai ficar sem. E quem passar... E também é importante você tirar uma boa nota para você não empatar com o último lugar e você ficar no primeiro na lista de remanejamento, tá bom? Então, essa é a minha dica para você. Para quem já terminou a graduação, existem outras formas para aumentar a sua nota no currículo. E nós vamos abordar isso ao longo de todo o nosso mini curso. Joia? Islane, quanto ganha um bolsista de monitoria? Um bolsista de monitoria, ele ganha, na minha época era R$180, aí depois foi para 210, eu acredito que agora está R$350 por mês, para você cumprir uma carga horária de 20 horas semanais. E aí você vai acordar com os professores da disciplina qual é o melhor dia, o melhor horário para você. Então, se você está na graduação, aproveite. Porque tem muita gente que fala assim, Islane, se na minha época de graduação alguém dissesse isso, alguém falasse mestrado, claro que eu teria feito. E eu sei que é assim. E olha, eu vim de federal e nem na federal é muito divulgado. Eu tinha um costume de quando está na faculdade, eu ir sempre mais cedo. Se eu estudava à noite, eu já subia porque é uma ladeira, né? Eu subia para a faculdade umas 3 horas da tarde e aí eu ficava lendo os quadros de avisos, ia conversando com os professores e aí vinha ficando por dentro do que acontecia lá, né? Mas eu estudava, quando fui monitora, eu estudava em Vitória de Santo Antão, que é interior de Pernambuco. E, gente, estudar interior é muito difícil, não é que é muito difícil, tem muito menos chance do que quem estuda na capital, porque lá tem muito mais oportunidades. Mas mesmo assim, fui lá procurar um lugarzinho ao sol. E essa pontuação contou para o meu processo seletivo de mestrado e para o meu processo seletivo de doutorado. Só que a gente vai conversar muito sobre várias formas, são 3 semanas. Gente, é muito conteúdo de várias formas de aumentar a sua nota no currículo. Então, o que é interessante saber? Se você fez monitoria, né, tipo, há 20 anos atrás, essa pontuação vale. Já até hoje. Mas se você for ver pontuação de artigo, normalmente as publicações são eu falo tão rápido que me atrapalha. Normalmente as publicações são nos últimos 5 anos, mas essa questão de monitoria não. Então, se você está na graduação, eu tenho vários alunos que estão na segunda graduação, se informe sobre a monitoria.
Quando é que abre geralmente? Ah, Joane, já abriu, ótimo. Você se prepara para o próximo ano. Você vai ver lá qual o conteúdo programático, já começa a estudar, já começa a fazer resumo. Dentro do módulo de como passar, como você fazer, né, a prova específica e tirar entre 9 e 10, você já vai pegar essa mesma sacada para começar a estudar para a sua prova de monitoria, que como é a prova? Você vai ter, se for uma disciplina apenas teórica, você vai ter uma prova teórica para responder. Se a disciplina for teórica e prática, como foi no meu caso, você vai ter uma parte da prova teórica e uma parte prática. E eu lembro que na minha época foi uma medula cortada ao meio, uma figura lá em 3D, e aí a professora colocou vários alfinetes e a gente tinha que dizer corno anterior, corno posterior da medula, né? Bem interessante, substância cinzenta, substância branca, raízes, gânglios, lindo, né? E Sloane, como é que tu lembra disso? Porque eu fui monitora em 2010, então fazem 12 anos. E eu não fui estudar para falar aqui para você na live. Não, eu não fui estudar para falar para você, foi porque realmente eu estudo de uma forma que é impossível de esquecer, certo? Então esse é o meu recadinho para você que quer fazer monitoria, que está na graduação. Aproveite, use essa pontuação, porque essa pontuação de monitoria vai te ajudar para passar no mestrado, passar no doutorado, no pós-doutorado, para concursos públicos, para concurso de professor e concurso na sua área. E isso vai te dar um embasamento para o seu currículo quando você for para outras empresas, né, atender pacientes, atender clientes. Isso vai te ajudar muito, porque, gente, monitoria é vida. É como se você mergulhasse numa disciplina e você visse tudo em 3D com outros olhos, mais aprofundado. Para quem gosta daquela determinada disciplina, é incrível. Eu super recomendo. É corrido? É mais puxado? É. Mas eu posso dizer de coração que vale super a pena, certo? Esse é o nosso mini curso, meu currículo nota 10. E passando para te lembrar que segunda-feira começa o nosso workshop da aprovação do mestrado e do doutorado. O workshop, ele é um curso, é o maior evento para aprovação de mestrado e doutorado do mundo. E você vai receber aulas gravadas no seu e-mail às 8 da manhã do dia 28 de fevereiro. E aí você tem o dia todo para assistir, mas não dorme sem assistir cada aula, porque é importantíssimo para a tua evolução, tá joia? Além disso, a gente tem 8 da manhã o workshop e às 19 mini curso Meu Currículo Nota 10. Então nós estaremos aqui uma semana de mini curso. Semana que vem, no dia 28 de fevereiro de 2022, workshop de manhã, mini curso à noite, e na terceira semana, mini curso à noite. Vai ser incrível. Informações sobre certificado já está no seu e-mail. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo Instagram, pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Fica à vontade. Eu espero que você tenha gostado muito desse mini curso, do início dele, que é só, sabe, o início, a ponta do iceberg, para que você realmente consiga a sua tão sonhada aprovação, tá joia? Beijo no coração, fica com Deus e até amanhã no nosso mini curso Meu Currículo Nota 10.